Fala, Gabriel, tudo bem, cara? Tranquilo, né? Tudo bem, e você? Tá, também, também. Tá me ouvindo direitinho aqui? Tô sim, tô sim. Ah, show de bola. Gabriel, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Como é que você tem visto essa pandemia em relação ao jiu-jitsu, aos campeonatos? Então, a pandemia é um momento bem drástico, né, no jiu-jitsu e no mundo. A pandemia conseguiu cancelar basicamente os campeonatos mais importantes do ano, né? A gente não tem Uhum. previsão de quando vai voltar as competições, quando a gente vai poder voltar à vida normal, acredito, né? Poder viajar novamente, poder treinar, tá com a academia lotada. Então, meio que ninguém esperava por uma pandemia, acredito, né? Ninguém tinha se preparado. Muitas pessoas, várias pessoas, né, passando dificuldades, seja lá financeira, problemas mentais, né, com ansiedade ou alguma coisa assim do tipo. Então, é um momento bem delicado, né? E eu espero que passe o mais rápido possível para poder voltar a treinar normal, poder viajar, poder competir novamente, né? Que eu acredito que a gente competidor, né? Nós somos competidores do jiu-jitsu, nós vivemos do jiu-jitsu da forma de competir, né? Querendo ou não, é da forma que a gente tem nosso dinheiro, né? A forma que a gente trabalha também é dando seminários, que a gente aproveita para viajar para um novo país, conhecer um novo ambiente e sempre surge uma oportunidade de dar um seminário e trabalhar, querendo ou não, né? Que é o nosso método, o nosso ganha-pão, né? Então, o Corona ele teve um impacto bem drástico, né? Então, tô torcendo aí que passe o mais rápido possível. E como é que você tem feito para manter a sua forma física? Então, eu tô treinando com o preparador físico João Pedro de Teresina. Ele sempre me passa treino adaptado, né? Para eu poder fazer em casa mesmo. Mais treino de isometria, mais treino de agachamento, apoio de frente. Mas nas últimas 3 semanas eu parei totalmente o treinamento físico, porque eu fiz uma cirurgia no menisco esquerdo do joelho. Então, foi um, não tinha como, né, treinar preparação física, mas estava tentando estudar o jiu-jitsu de alguma forma, né, tentando assistir os atletas que normalmente eu estou sempre lutando, possíveis futuros adversários, né, então, mas eu já estou de volta, né, na preparação física. Essa semana eu fui liberado pelo meu médico para poder voltar, por ter sido uma cirurgia bem simples, foi apenas a tirada de um pedaço do menisco. Eu tive uma. A lesão foi até no Grand Slam do Rio de 2018, na final. Eu tomei uma botinha e teve um estiramento no joelho. Então, esse estiramento gerou uma lesão chamada alça de balde, que é bem comum nos atletas de jiu-jitsu até, e futsal, atletas de corrida também é bem comum essa lesão. E me atrapalhava muito no treino e, consequentemente, me atrapalhava muito nos campeonatos. Eu conseguia chegar na minha melhor forma, da forma que eu conseguia, né? Treinando, dando meu 100% o que eu tinha no meu alcance, mas acredito que impactou um pouco, né? Nesse 1 ano e meio que eu fiquei tentando recuperar apenas com fisioterapia, por não ter sido uma lesão tão grave, os médicos acreditavam, né? E eu também acreditei muito que poderia ser recuperar a lesão sem precisar fazer a cirurgia. Pelo fato de estar Uhum. correndo também o ranking da UAE, eu não tinha como dar um tempo, né? 1 ou 2 meses para poder focar 100% na fisioterapia. Então, querendo ou não, estava sempre gerando muito estresse e a inflamação no joelho estava sempre muito alta. Eu não conseguia dar 2, 3 semanas sem treinar. Então, acredito que eu fui favorecido com a pandemia, querendo ou não, pelo fato de ter realizado a cirurgia no momento certo. Eu já estou 100% do joelho, não sinto dores. Estou 100%. Agora só esperando, terminando, né, a fase de fisioterapia. Acredito que vai ser 1 ou 2 semanas que vai ser, vamos intensificar a questão da e depois vou poder ser liberado a voltar a treinar o jiu-jitsu. Que eu tenho uma academia aqui onde eu posso treinar só eu e um parceiro, né? Posso chamar alguém para treinar já para não correr o risco, né, de contaminação ou proliferação da doença. Mas graças a Deus, daqui a pouco estou de volta. Eu ia até perguntar para você se você achou que essa pausa foi boa para isso, né? Porque você consegue fazer a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo,
e vai ter tempo para se recuperar, né? E não perder campeonatos importantes, torneios de alto nível, né? E também a questão do ranking foi. Eu já tinha planejado, né, fazer a cirurgia depois do World Pro. Eu não ia lutar o Mundial da WJF esse ano, pelo fato de. Eu acreditava que eu conseguia chegar bem nos campeonatos, mas não conseguia chegar da forma que eu queria. Então, eu ia operar depois do World Pro. Mas o World Pro foi adiado, né? Provavelmente vai ser em novembro, né? A federação está se movendo aí no máximo que eles podem para poder tentar fazer o World Pro em novembro. Então, querendo ou não, para mim foi muito bom pelo fato de eu vou conseguir recuperar 100%, vou conseguir perder o peso de uma forma saudável, né? E chegar bem forte na categoria para lutar o World Pro em novembro, que agora é o meu foco, né? Voltar a competir só no World Pro. E assim, tem a Federação Árabe, né, tá tentando fazer o World Pro no fim do ano, como você Sim. bem disse. Mas você acha que realmente vai conseguir? E se os eventos, o brasileiro que estaria acontecendo essa semana, né, o Mundial, que seria daqui a um mês, você acha que esses eventos vão ser realizados ainda em 2020 ou vão acabar não acontecendo? Na minha sincera opinião, pelo fato de alguns países já estar conseguindo controlar a situação do Covid, eu assisti li algumas matérias, vi alguns vídeos dizendo que a Espanha é um dos países que está fechando hospital, né? Que reabriram para poder cuidar apenas do corona, como outros países também estão fazendo a mesma coisa, pelo fato de terem controlado bastante a situação do vírus. Eu acredito que o World Pro seja um dos campeonatos que vai acontecer sim esse ano, pelo fato deles terem adiado para o final do ano, né, para novembro. Então, querendo ou não, a gente ainda tem bastante tempo para poder se programar, né, e, claro, controlar a situação. E acredito que em 1 ou 2 meses a situação vai estar estável, não vai, os casos não vão zerar, porque é como se fosse a dengue. Teve surto há anos atrás e ainda hoje nós temos vários casos de dengue. Mas a vida tem que seguir, né? A gente vai continuar tomando medidas para que não haja as contaminações. Vão surgir as vacinas, né? Claro que a galera aí está estudando para poder lançar as vacinas, para poder ajudar a imunidade contra a doença. Não quer dizer que você não pegue a doença, né? Mas acredito que setembro, outubro, se Deus quiser, vai estar tudo normalizado, né? A vida vai voltar ao normal. E os campeonatos vão sim continuar, mas acredito que os campeonatos de kimono não vai acontecer mais esse ano. Esse é o meu ponto de vista, como brasileiro, pan-americano, Mundial, né? mundial, acredito que não acontece mais esse ano. Mas os campeonatos em kimono vai continuar acontecendo. E você foi um dos atletas que participou do National Pro da Itália, né? Que foi final de fevereiro, início de março. Sim. Foi quando ali estava começando a surgir o coronavírus na Itália. Eu lembro que eu conversei com a Tamara, ela disse que estava um clima meio estranho, as pessoas não tinha muita gente na rua. Ela falou que ela e o Iago tomaram muito cuidado. Como é que foi naquele momento ali? Você sentiu que era algo muito grave mesmo ou ainda estava algo no início? Então, quando a gente foi para a Itália, eu e Sem Noção, a gente conversou bastante antes de ir para a Itália até. A gente ia desistindo do campeonato, como foi cancelado o campeonato na África do Sul, se não me engano. Na África não, desculpa, na Coreia do Sul. Ia ter um National Pro lá e foi cancelado. A gente ficou bem duvidoso de ir para a Itália, né? Só que quando a gente chegou na Itália, o taxista meio que até tirou onda com a gente. Porque a gente tava com álcool em gel, e ele meio que ficou irritado com a gente porque a gente tava tomando essas precauções, entendeu? Porque ele falou que ele tava meio que sem tomar nenhuma precaução, tava vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E ele ficou bem chateado com a gente, tipo, como vocês são estrangeiro, sai lá do país de vocês, vem pra cá, pra Itália, fica andando dessa forma, se cuidando desse jeito, não tem nada aqui não, vocês não conseguem ver não. Só que realmente as ruas estavam vazias, mas o pessoal não estava usando máscara, não estava se cuidando, porque o surto estava no norte da Itália, né? Não tinha chegado em Roma. Então, e quando a gente vivenciou
essa situação, né, em Roma, a gente até que meio que tranquilizou. Eu e sem noção, a gente ficou, não, eu acho que o vírus está sendo bem mais, estão botando bem mais medo do que ele realmente é, do que a potência que ele tem. Uhum. A gente meio que ficou tranquilo e viajou para a Inglaterra. Quando a gente chegou na Inglaterra, que foi o único aeroporto nos 2 meses que eu fiquei viajando na Europa, foi o único aeroporto que chegou a medir minha pressão. Ele está pressão não, ele estava meio que com um aparelho, A não sei. temperatura. Isso, a temperatura do corpo. Ele estava medindo de todo Uhum. mundo e claro que quem estava com a temperatura um pouco mais alta eles mandavam para um lado, né, do aeroporto, e quem estava normal poderia passar, né, normal. E a gente, até chegar em Londres, a gente foi levando a situação como se fosse uma coisa simples que a mídia estava colocando que seria uma coisa. Muito maior, né? Dando uma dimensão maior. Então, quando eu viajei de Londres para Califórnia, eu ainda estava bem de boa, né? Porque o Pan-Americano não tinha sido adiado ainda, né? Cheguei, eu acho que 2 semanas antes do Pan-Americano. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, o presidente começou a falar em lockdown. Aí foi que Uhum. eu comecei a ver o tamanho da coisa, né? Eu meio que fiquei desesperado, porque eu tava com os planos de voltar já pro Brasil depois de lutar o PAN, para poder realizar a cirurgia. E se tivesse o lockdown e eles não deixassem eu sair do país, querendo ou não, eu ia ficar preso no país sem poder trabalhar. Eu ia poder treinar, mas não ia poder continuar os planos que eu tinha, né? Que era fazer a cirurgia e meses depois voltar a treinar e competir da forma devida, né? E eu cheguei até a comprar passagem, Brasil, Fortaleza, né? Que é onde eu moro, na minha cidade. E eu acho que quando eu cheguei nos Estados Unidos, já comprei a passagem para vir embora. Eu acho que 3 dias depois eu recebi um e-mail dizendo que a passagem tinha sido cancelada. Tipo, 2 dias depois que comprei a passagem, a gente viu um noticiário dizendo que os Estados Unidos ia ser fechado no dia 20. Aí, quando a gente viu esse noticiário, eu já comecei a torcer para que eles cancelarem o PAN. Para mim não lutar e dar tempo de ir embora, porque minha passagem estava para o dia 22, se eu não me engano, e o PAN terminava dia 21, uma coisa assim. Eu já ia embora um dia Uhum. depois. Só que o país ia fechar no dia 20. Então a gente ia ficar preso no país. Só que quando eu recebi o e-mail da Latam, né, que era a companhia aérea que eu ia voar, aí eu já comprei uma passagem tipo hoje de noite, como se eu fosse comprar uma passagem para amanhã. Já comprei uma passagem, Uhum. já fiz as malas e vim embora. Aí o PAN, né, foi cancelado. E aí daí que eu vi que todos os outros campeonatos tinham sido cancelados. O World Pro, se eu não me engano, foi até cancelado antes do PAN. Foi. Eles nem tiraram as datas até. Então, por isso que eu já estava planejando, né, de lutar o PAN e vir embora pro Brasil. E você conseguiu chegar bem no Brasil? Sua família tá tudo bem? Como é que tá aí? Como é que estão as coisas aí? Então, eu pensei que eles não iam deixar eu embarcar, porque o aeroporto estava muito, muito lotado dos Estados Unidos, né? Todo mundo estava viajando muito. Eu fiquei até com medo deles não deixarem eu embarcar, sei lá, perder um voo, alguma coisa assim do tipo, pelo fato do aeroporto de Los Angeles ser enorme, né? Mas foi tudo tranquilo. Cheguei no Brasil, fiquei em isolamento, né? Por precauções, né? Não vi minha família toda nos primeiros dias, mas ao passar os dias eu vi que eu estava 100%, né? Tava me cuidando. Eu sempre cuido muito bem da minha alimentação, em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu cheguei, continuei me alimentando bem, fiquei em isolamento. Eu só vi as pessoas que estavam na minha casa, né? Meus irmãos. E desde quando cheguei, basicamente, eu estou em isolamento até. Só saio mesmo para poder fazer a fisioterapia e volto para casa, fico trancado por questão de segurança, né? Porque muitas das vezes o vírus, né, ele demora de 3 a 5 dias para mostrar os sintomas, então você nunca sabe, né? Você nunca sabe que a pessoa, se você teve o contato, tá contaminado ou não. Então, eu sempre fico em casa em isolamento só por precauções mesmo. A pessoa pode ser assintomática também, né? Ela pode ter o vírus, não ter nenhum sintoma e passar à frente, é o que tem acontecido muito. Você, Exatamente. você chegou a fazer algum teste ou não? Desde que Não, você voltou da Itália, dos Estados Unidos, não fez? não fiz nenhum teste. Ah, beleza. E, Gabriel, falando um pouquinho do seu início lá do jiu-jitsu, vamos relembrar agora um pouquinho da sua história.
Quando é que você conheceu o jiu-jitsu? Como é que você foram os primeiros passos na arte suave? Então, eu conheci o jiu-jitsu, né? O meu irmão me levou para treinar. Ele já tinha 3 meses de jiu-jitsu, se eu não me engano, meu irmão mais velho, num projeto social chamando Jiu-Jitsu em Boa Companhia. Era aqui na 34º Distrito da Polícia Militar, aqui no Ceará. Ele era liderado na época pelo Cabo Brainer, se eu não me engano, hoje ele é sargento, e pelo professor Jefferson Teixeira, que hoje é o dono da equipe Bravos Jiu-Jitsu. Eu comecei a treinar em 2009, se eu não me engano. Eu tinha 13 anos e desde então sempre continuei treinando, nunca parei. Eu acho que parei o máximo semanas para treinar, para poder recuperar de alguma lesão. E sempre fui muito focado no jiu-jitsu, né? Em questão de sempre frequentar muitos treinos, pelo fato de gostar muito do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, para mim, quanto mais eu treino, mais eu evoluo, né? Mais você aprende um detalhe todo dia, você consegue chegar em situações diferentes todos os dias, em sparrings diferentes, com parceiro de treino diferente. Então, querendo ou não, foi uma coisa que me despertou e realmente sempre me motivou a treinar muito, né? Então, basicamente, o meu começo foi esse. E quando você percebeu assim que você queria levar o jiu-jitsu como profissão? Porque muitos atletas começam ali fazendo, treinando, e aí daqui a pouco vê, quer levar aquilo para o resto da vida, quer ser profissional, quer ser professor. Quando é que você teve esse start assim? Eu acredito que na faixa azul juvenil, quando eu, calma, na faixa laranja, foi na primeira viagem que eu fiz, né, de Fortaleza para São Paulo. Se eu não me engano, eu fui lutar um campeonato pan-americano da CBJJE. Daí eu lutei o Pan-Americano, né? Fiquei amarradão, porque, tipo, eu nunca tinha viajado para um lugar tão distante, né? Fortaleza, São Paulo, 3 horas e meia, 4 horas de voo. Então, querendo ou não, foi uma coisa assim que despertou essa vontade de viver do jiu-jitsu, pelo fato de saber que as competições sempre acontecem em países diferentes, em cidades diferentes. Então, querendo ou não, eu ia estar vivendo essa experiência que eu tive constantemente, né? Eu ia estar sempre Uhum. viajando, eu ia estar treinando, eu ia estar sempre lutando contra diferentes adversários, né? Então, querendo ou não, é uma coisa assim que eu gosto muito, né? Às vezes eu não gosto muito de viajar todo final de semana seguido, porque é muito cansativo, né? Querendo ou não, gera um estresse enorme. Também Uhum. você não consegue treinar direito. A alimentação também, às vezes, você deixa a desejar, porque às vezes quer comer uma coisa diferente, acaba comendo errado, entendeu? E então, querendo ou não, vira um hábito muito ruim. Mas desde o começo, o jiu-jitsu sempre me despertou essa vontade de querer estar sempre viajando para competir. E quando na faixa azul adulto foi minha primeira viagem internacional, né? Que foi Brasil e Estados Unidos, quando eu fui vice-campeão mundial na IBJJF. Então, dali realmente eu pude ver aonde o jiu-jitsu poderia me levar, né? É, eu via que primeira viagem internacional, 18 anos de idade, tendo contato com, querendo ou não, várias pessoas de diferentes cidades. Pô, tava vendo ali vários ídolos que eu só via por televisão, internet, revista, tava vendo os caras tudo de perto, tava vendo os melhores do mundo fazendo a final do Mundial da IBJJF, então foi uma coisa assim que me despertou. Eu queria estar ali todo ano, eu queria muito estar fazendo aquelas finais um dia, né, na faixa preta. Então, isso foi o que me motivou muito, né? O Jason Mancha, ele colocou assim, fala das rifas, a batalha que era para poder estar lá competindo em outros estados. Aí ele botou, sempre foi peia. Então, muito bem lembrado. Eu sempre fiz muita rifa, né? Até a faixa roxa eu sempre fazia muita rifa. Minha mãe até me ajudava muito, assim. Ela sempre vendia muito pra galera do bairro, né? Eu acredito que eu sempre fui um cara muito abençoado. Além das rifas, eu sempre tive apoio das pessoas que estavam ao meu redor, né? Professores, meus parceiros de treino. Às vezes até tio de um amigo que estava treinando comigo me ajudava, pagava uma inscrição, pagava uma passagem. E eu não minha família nunca teve
dinheiro, né? Eu venho de uma família pobre, 7 irmãos, então é uma família muito grande. Minha família nunca teve condições de me bancar no jiu-jitsu, né? Em questão de pagar tudo, nunca pagaram inscrição para mim, até eu sempre fui muito sortudo e sempre ganhei tudo, né? Tipo, o professor Brian às vezes pagava uma inscrição, ou um amigo via que eu estava treinando muito e queria competir, pagava minha inscrição. Tem várias pessoas que acreditam que você às vezes está no momento certo e na hora certa e as coisas acontecem. As rifas, eu sempre ganhava muito absoluto, né? Desde de juvenil, né? Aqui no estado do Ceará, porque era absoluto leve e pesado, então ajudava bastante. E sempre Aham. suplemento, sempre ganhava kimono. Eu sempre fazia rifa porque eu sabia que o pessoal me ajudava, eu sabia que todo mundo ia me ajudar e eu acreditava que eu poderia dar algo em troca, entendeu? Porque no começo eu não gostava de pedir, eu não tinha vergonha de receber ou não. Eu vou até falar uma história depois, em questão de receber não, né? Eu não tinha vergonha de receber um não, porque um sim para mim era pagava todos os não que eu tinha levado. Mas Uhum. eu não gostava de pedir uma pessoa, tipo, você poderia me dar R$ 50? Às vezes a pessoa tá passando dificuldade, ou as pessoas também têm suas dificuldades na vida, né? Então eu acredito Uhum. que eu não estava sendo justo pedindo dinheiro de alguém, tirando dinheiro de alguém para poder me sustentar, né? Eu não achava justo. Então, eu preferia fazer uma rifa porque sabia que era um valor simbólico, 5, R$ 10, e que as pessoas, eu acredito que não ia fazer falta para eles. Então, todo mundo sempre me ajudava todas as vezes. Tinha gente que sempre pegava as rifas para vender também. E outra história muito interessante nessa questão do não foi que quando eu faixa laranja, se eu não me engano, eu sempre quis um patrocínio, né? Só que eu não sabia como chegar no patrocínio. Eu não era profissional ainda, né? Eu não tinha títulos expressivos para poder chegar no patrocinador. Sou campeão brasileiro da CBJJ. Hoje eu luto contra os melhores na IBJJF. Qualquer campeonato eu luto contra os melhores. Então eu não tinha como me vender para os patrocinadores. Aí eu criei um currículo, né, dos meus títulos, como se fosse um currículo de você fosse atrás do emprego. Corri um Aham. currículo assim à mão mesmo, né? Coloquei minha idade, celular e saí no centro de Fortaleza. Saí pedindo importa assim, nas lojas, né? Muitas das lojas recebi não, mas teve 2 ou 3 que eu recebi o sim, né? Aí, o pessoal começou a me apoiar. Perguntavam, né? O que eu realmente precisava e eu não queria nada além que eles me ajudassem com a inscrição ou ajudassem numa passagem para poder lutar em Natal, que é um estado próximo, né? 8 horas de carro ou 1 hora de avião, mas querendo ou não, é um custo para quem não tem um patrocínio, né? Então, Uhum. eu só queria pedir isso mesmo, porque minha família me bancava em questão de alimentação e foi duro. Eu acho que eu passei uns 3 meses, eu pegava minha bike, ia no centro de Fortaleza, sozinho, com o currículozinho dentro da bolsa, saía em porta pedindo ajuda, explicava um pouco, né, do que era o jiu-jitsu, explicava um pouco dos campeonatos, que ia botar uma logo no kimono, que muitas das vezes não é o retorno que talvez eles queiram, né? Que seria mais Uhum. apropriado para eles, mas era o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer na época, né? O que eu estava no meu alcance, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Às vezes o pessoal vê hoje eu lutando os maiores campeonatos do mundo, né? Às vezes todo final de semana lutando em um país diferente até, como lutei na Inglaterra, já ia lutar nos Estados Unidos, aí depois já ia lutar o World Pro em Abu Dhabi. Então, eu sempre achava um jeito de me mexer, né? Eu não esperava nada cair do céu, nunca esperei nada cair do céu, mas eu acho que é muito bom, né, poder compartilhar um pouco, porque muitas pessoas pensam Claro. que foi muito fácil, né? Às vezes as pessoas querem até acreditar que você vem de uma família rica, não querem aceitar que você vem de uma família pobre, que não tinha condições de bancar tudo, mas essa é um pouco da minha realidade, né? E as pessoas acham também que tudo é sorte, né? Não é sorte. Você é empenho, trabalho, dedicação, tudo que você, todo esforço que você teve foi sendo Exatamente. recompensado, né? E Gabriel,
quando você falou assim para sua família que você queria ter o jiu-jitsu como profissão, eles aceitaram bem? Você falou que sua mãe te ajudava, a sua família é grande, eles te apoiaram desde o início ou houve assim um pé atrás, achavam que não sabiam o que que era o jiu-jitsu realmente, aonde podia te levar? Então, tipo assim, eles ficaram com o pé atrás, porque eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho ser um atleta. Se você não é do ramo das lutas ou do esporte, então é meio difícil de. Se você, por exemplo, se eu tivesse meu pai que treinasse jiu-jitsu junto comigo, se fosse um faixa preta de jiu-jitsu desde quando eu comecei, seria mais fácil de eu apresentar a ele meus planos futuros, né? Seria mais fácil de Uhum. aceitar que eu poderia viver sendo um atleta de jiu-jitsu. Mas no começo foi bem difícil, né? Toda a família quer ver seu filho se formando em odontologia, medicina, formado em faculdade, seja lá qual for, né? Foi bem difícil até quando eu realmente decidi, né? Foi quando eu terminei o ensino médio. Então, eu não tinha renda, né? E, querendo ou não, eu tinha que ajudar de alguma forma a família. E no começo, minha mãe me deu até uma pressão: você tem que arrumar um trabalho. Só que o trabalho, querendo ou não, ia tirar uma parte do meu treino, porque eu sempre treinava de manhã, descansava um pouco de tarde e treinava do final de tarde até de noite, todos os dias, de segunda a sexta, e sábado também treinava jiu-jitsu e corria, fazia uma preparação física, algum assim do tipo. Então eu sempre me dediquei. Se eu fosse trabalhar 8 horas por dia, provavelmente eu ia treinar um horário. Com certeza eu não ia conseguir chegar no nível de um atleta, Ia entendeu? chegar desgastado, né? No Ia treino. no meio do caminho. Então, foi bem difícil. Só que quando eu comecei a tomar essa pressão, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso e aquilo. Foi quando eu comecei a me dedicar mais ainda. Foi quando eu conseguia treinar melhor. Porque eu acho que essa pressão me fazia treinar melhor. Então, foi quando eu ganhei o brasileiro. Quando eu ganhei o brasileiro da CBJJ, eu consegui explicar a eles que era um campeonato que não era qualquer atleta que ganhava. Entendeu? Uhum. Na faixa azul adulto, ganhar campeonato brasileiro é muito difícil. Entendeu? Não só na azul, em todas as faixas. Campeonato brasileiro, campeonato mundial, não tem ninguém besta. É campeonato muito, muito difícil. E quando eu consegui ganhar e explicar para minha família isso, eles meio que acalmaram um pouco, entendeu? Meio que me deram Uhum. uma chance. Vamos ver onde é que ele consegue chegar. Só que unidos. E passei semanas nos Estados Unidos. Então eles viram que realmente o jiu-jitsu estava me dando retorno de alguma forma, né? Não Uhum. financeiramente ainda, mas estava me levando para alguns lugares que acredito que muitas pessoas que até têm um trabalho na época, né? Ou até hoje, tem muita gente que é assalariada, mas não consegue fazer uma viagem internacional. E eu, que não tinha salário, que não tinha fonte de renda, consegui viajar. Entendeu? Então eu acho que eles começaram a Uhum. acreditar que patrocinadores estavam chegando, minha dedicação e esforço estava sendo recompensado, então eles me deram uma chance. Depois desse primeiro ano, bem difícil comover eles, o segundo, 6 meses depois foi quando eu viajei, me mudei para os Estados Unidos, né? Então eu passei 1 ano e meio tentando mostrar para eles que o jiu-jitsu poderia sim ser minha fonte de renda. E depois desses 1 ano e 6 meses foi quando eu mudei para os Estados Unidos. Aí Ah, então, não, pode completar. querendo ou não, desde quando eu mudei para os Estados Unidos, o jiu-jitsu estava sendo minha fonte de renda, né? Além de Uhum. estar aprendendo novo, né, que é o inglês, quando eu cheguei lá não falava nada, o jiu-jitsu me deu a oportunidade de trabalhar e conseguir ser independente, né? Conseguir pagar minhas contas e ajudar minha família. No começo, claro que é difícil para todo mundo. Foi bem difícil os primeiros 2, 3 meses, mas depois eu já sabia o que fazer, basicamente. Eu já sabia o caminho que era para ir, então começou a ficar mais fácil. Não que hoje seja fácil, seja mil maravilhas, mas comparado a 5 anos atrás, acredito que não tem nem comparação, né? A vida que eu vivo hoje e que eu vivia. Graças a Deus, o jiu-jitsu mudou minha vida completamente nos últimos 3 anos. Acho que desde quando eu peguei a faixa preta assim, vem mudando e muito rápido. Às vezes eu não consigo nem Uhum. acompanhar a minha vida, o crescimento que eu tô tendo
como pessoa, como atleta, o aprendizado, as experiências, as situações de vida que o jiu-jitsu está me proporcionando, né? E como é que foi essa mudança desse início? Você falou que foi difícil para os Estados Unidos, mas como é a sua vida aí lá na América, né? É muito diferente? Como é que foi aprender a língua, que vão para fora? Assim como você foi que não sabe falar, que ficam se comunicando por mímica, né? Como é que foi essa dificuldade inicial? Então, vou começar pelo idioma. Na Califórnia tem muito mexicano, né? E muitas pessoas não são mexicanas, mas falam espanhol. Então, eu entendia o espanhol desde o começo, porque na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não falava nada de espanhol e nada de inglês. Mas eu fiquei com uma família lá que só falava espanhol. Então, eles me puxaram para aprender o espanhol, né? Um pouco, pelo menos entender o que eles estavam falando, né? E eu tentava responder, né, com o espanhol. Claro que eu não falo espanhol fluente, mas o português é bem similar, parecido. Era um portunhol, né? Então, acabava me ajudando, né, a conseguir o que eu queria, né? Às vezes, tentava Uhum. comprar alguma coisa, pô, preciso comprar isso. Falava em português, eu sei o que é, me ajudava. Se não, botava no tradutor e desenrolava, né? Mas o idioma, para mim, foi fácil de aprender pelo fato de eu sempre tentei aprender o inglês, mas eu não sabia como, entendeu? Porque eu não tinha condições de pagar um curso de inglês. E eu não tinha ideia que o YouTube, a internet, poderia me ensinar, entendeu? Então eu Uhum. ficava meio que sem estudar por não saber por onde estudar, né? Por não ter fontes de conhecimento. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu professor mandou assistir muito Netflix, que me ajudou muito, né? Assistir as séries, filmes que eu gostava em inglês. E, querendo ou não, quando tu vive num país que a língua a principal é o inglês, tu tá sempre escutando muito o pessoal falar, tu treina apenas com o americano. Eu só tinha contato com o meu professor, com o Lucas Rocha, era o único brasileiro que eu tinha contato, e um aluno na academia. Eu não via meu professor todos os dias, eu via ele 4 vezes ou 5 vezes na semana, e esse aluno eu só via ele 2 vezes por semana. Então, querendo ou não, me forçou muito, me ajudou muito a acelerar o aprendizado no inglês, porque eu só tinha Uhum. mais contato com o americano. Tinha muitas pessoas que falavam espanhol, mas a gente sempre dava preferência para falar o inglês, porque em espanhol, né? Então, eu tinha que Uhum. aprender o inglês mais rápido possível. Até porque na época eu só sobrevivia, né? Sobrevivia assim, bem na risca, porque eu ganhava um valor mensal de um patrocinador. Eu acho que era US$ 250, US$ 300, não lembro muito bem. Mas para quem já foi nos Estados Unidos, sabe que não tem como se manter bem, entendeu? Você não tem como Uhum. viver bem com US$ 300. Você tem que estar sempre na risca ali, comendo direitinho, tem que estar sempre na disciplina, né? Então não podia falhar, não podia ficar doente porque não ia ter dinheiro para comprar remédio. Claro que a gente dava os pulos, né? Sempre tem um ou outro ali que te levava para comer, que ajudava com alguma coisa, mas Uhum. essa disciplina, né, de ter que estudar, ter que treinar todo dia, 2 vezes por dia, ou 3 vezes com preparação física, me ajudou muito no começo. Quando eu me mudei para lá, foi um pouco ruim, porque eu não tinha ninguém, né, próximo, além do meu professor, não tinha amigos, né, não conhecia ninguém, então eu ficava muito preso na academia, né, eu tinha muito medo de me perder. Eu não tinha internet no celular, o máximo que eu ia era para um parque, assim, eu acho que 3 quarteirão da academia, andava um pouco de skate, voltava para academia, ficava trancado o resto do dia todo, né? Isso no final de semana, né? Porque segunda a sexta tinha aula de manhã e de noite, então a academia era sempre lotada. Aí finais de semana eu ficava mais trancado, que era o meu. Era desmotivador, querendo ou não, porque eu saí do meu país, né, de origem, onde eu tinha vários amigos, família, minha casa, a casa da minha mãe sempre foi muito lotada, né, nos finais de semana, então, querendo ou não, eu sempre tive contato com muita pessoa, né, Uhum. irmão, irmã, cunhado, então, ficar um pouco só foi ruim e foi bom,
porque eu também usava muito para me conhecer, né? E também para estudar o inglês, o jiu-jitsu e evoluir, né, como pessoa. Então, Verdade. foi, querendo ou não, essa troca de país, né, o começo foi muito bom, né? Quer dizer, os anos que eu fiquei nos Estados Unidos foram excelentes para mim. Hoje em dia eu não estou mais residindo na Califórnia. Eu deixei de dar aula lá pelo fato de não querer mais dar aula por algum tempo. Parei de dar aula por escolha própria, né? E agora eu vou só treinar. Vou ficar fazendo camp aqui no Brasil, Inglaterra, Hungria, que a gente tem um time muito forte, né? Na Carolina do Uhum. Norte também, que acabou de abrir a academia dele lá. Então eu vou estar sempre... não quero ficar parado em um lugar, quero estar sempre viajando. Até porque vai me ajudar muito em questão de adaptação de fuso horário, porque quando tiver um campeonato na Rússia, né, que é o Grand Slam da Rússia, eu vou antes, né, para a Hungria treinar lá, tenho treino forte, tenho onde ficar, então tem um suporte bom, então tem como treinar bem antes do Grand Slam da Rússia, não precisa chegar em cima da hora. Quando tiver algum campeonato na Inglaterra, vou fazer o mesmo, chegar um pouco antes. E esses são meus planos futuros, né? E é bom que você também tem um intercâmbio, né? Você não fica só preso naquele espaço ali. Você acaba, às vezes, o que está sendo tendência na Europa e em outros lugares, você está adquirindo. Com E, certeza. Gabriel, como é que o Zé Radiola entrou na sua vida? Ele é o líder, né, da equipe que você faz parte. E ele é um cara que tem ali muito carinho no World Pro do ano passado, que eu tive com vocês lá. Ele fala sempre com muito carinho de você, do, do Diego também. Ele tem muito carinho por vocês. Sim. Então, o professor Zé Radiola, né, o mestre Zé, eu conheci ele na faixa azul juvenil. Eu tava lutando um campeonato que, coincidentemente, eu fiz a final com o Guilherme, o filho dele. Aqui em Fortaleza sempre teve uns campeonatos com as premiações muito boas. Eles sempre davam televisão, né, notebook, bicicletas, motos. Então, o exército do professor Zé Radiola, né, porque ele trazia muito atleta muito duro, eles sempre vinham para cá e arrastavam tudo. De azul adulto a preto, os caras levavam tudo de volta para Recife. Em uma dessas viagens, quer dizer, em um desses campeonatos, foi no meu primeiro campeonato juvenil, eu acho uma parada assim do tipo, eu lutei com um dos atletas dele, que foi o Passarinho, hoje ele mora na Austrália, da Sydney Jiu-Jitsu, e fiz a final do absoluto com o Guilherme, que é o filho do mestre Zé Radiola. O Guilherme finalizou em 30 segundos no birimbolo, que eu não sabia nem o que era birimbolo na época, pegou minhas costas rapidinho e finalizou. Tipo assim, todo mundo ficou chocado, porque, querendo, eu já era um competidor bem conhecido aqui em Fortaleza, né? O pessoal sempre me conheceu desde de muito novo, né? Eu venho competindo desde faixa amarela. 3 anos depois, aparece um cara de outra cidade, pandemia, né? E me finaliza em 30 segundos. Todo mundo ficou chocado. Daí o professor Zé Radiola me viu lutando e começou a me chamar para poder lutar o Mundial nos Estados Unidos. Na época, a gente representava a nossa equipe antiga, né? E ele era o líder de competição. Ele sempre alimentou muito esse sonho no meu coração, né? Você tem que lutar mundial, você é muito talentoso, é muito bom de jiu-jitsu. Daí você vai começar, as oportunidades vão começar a aparecer para você quando você realmente lutar na IBJJF, quando você ganhar um mundial na IBJJF. Só que eu não tinha condições de sair de Fortaleza e lutar um mundial na IBJJF. Querendo ou não, ia ser dinheiro. Para mim sempre foi muito difícil lutar em outro estado, no estado vizinho, Natal, São Paulo, Rio, sempre foi muito difícil. Então, querendo ou não, os Estados Unidos era fora de cogitação. Desde esse campeonato, a gente começou a ter muita frequência. E eu aproveitava as férias do colégio para poder ir treinar na academia dele, que é no fundo da casa dele, né? Que é no quintal da casa dele. A gente sempre ia, eu e o meu amigo Lucas, na época, sempre ia e ficava na casa do professor Zé Radiola. Ele sempre foi muito acolhedor, né? Sempre tratou a gente como um aluno dele, como um filho dele. Então, querendo ou não, você se apega, né, à bondade de uma pessoa que você vê que tem um coração muito bom, vê que quer o seu bem. Desde quando ele conheceu, você se apega muito a essa pessoa. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu falei com o mestre Zé. Eu falei, Zé, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero ter uma experiência diferente.
eu já lutei muito em Fortaleza, já lutei em algumas cidades aqui do Brasil, mas eu quero algo a mais, eu quero almejar, quero crescer na vida, eu quero aprender um pouco de inglês, quero aprender um pouco da cultura americana e eu tinha em mente, eu pensava, no meu ponto de vista, que se eu mudasse para os Estados Unidos, ia ser mais fácil lutar os Open da BJJF. Só que que era totalmente diferente do meu ponto de vista, pelo fato deles não fazerem muitos campeonatos na época, 4 anos atrás, na Califórnia. Hoje em dia tem vários Opens, Los Angeles, San Diego, vários Opens, né, na Califórnia, próximo de casa. Mas antes não tinha com tanta frequência. Era mais espalhado, né, pelos Chicago. Estados Unidos. Então, querendo ou não, uma passagem para um estado 3, 4 horas de distância, eu ia ter que pagar o avião, que é em média $200 no mínimo, se tu conseguir pegar na promoção. Ia ter que pagar a inscrição no campeonato, que era $150. A inscrição da BJJF é muito cara, querendo ou não. Uhum. E, querendo ou não, eu vi que a realidade era outra, né? Eu consegui lutar alguns eventos locais, por ser mais baratos, né? Por também me dar uma visibilidade, querendo ou não, mas ser bem mais barato do que a BJJF. Mas eu acredito que a experiência que eu tive em poder ir para os Estados Unidos, aprender uma língua nova, ter contato com pessoas diferentes, né? Aprender um pouco sobre a vida de outras pessoas, né? Querendo ou não, foi uma coisa assim muito boa que aconteceu na minha vida. E dali eu comecei a crescer muito rápido, né? Querendo ou não, eu passei de imigrante, né? Não passei de imigrante, desculpa, errei a palavra. Passei de apenas um visitante nos Estados Unidos para da academia também. Eu não estava só visitando a academia, mas era meu local de treino, né? E dali eu consegui fazer uma família, né? Tanto com o meu professor Lucas Rocha, como seus alunos, e tive experiências muito boas para a minha vida, né? Então, querendo ou não, foi tipo um estado na minha vida, né? Foi um estágio da vida muito importante que muitas pessoas vão passar. Quem deseja se mudar para fora do país vai ter que passar por esse estágio, né? Ter que, pela questão da saudade da família, vai ter que aprender um idioma novo, se não falar o inglês fluente, claro, que não, se não falar outra língua, né, o inglês, se não falar o espanhol, ou seja lá qual país você for emigrar, né? Vai ter que passar por esse estágio, né? Que acredito que é um estágio muito bom na vida, entendeu? Não tenho nada a reclamar, apenas aprendizado desde o começo e só isso mesmo. Teve um cara que entrou aqui que você conhece bem, o Diego Sem Noção, que a gente até falou dele há pouco. E a pergunta que eu faço é a seguinte, exatamente sobre ele. Vocês também têm uma relação muito próxima, né? Vocês são bem amigos. Eu lembro lá em Abu Dhabi, vocês ficavam um do lado do outro e vocês conseguiram na temporada passada ficar ali, você em primeiro e ele em segundo, né? No ranking da UAEJJF. Vocês ficaram ali na primeira e segunda posição. Como é que foi poder dividir esse momento tão importante, né? De uma temporada toda, viajando pelo mundo, competindo em alto nível. Como é que foi com o seu grande amigo? Então, para mim foi bem estressante, eu já não aguentava mais olhar para a cara dele, viajando, porque a gente viajava em todo avião, a gente dormia no mesmo local, eu e ele, era muito ruim, né? Foi muito ruim, mas foi, querendo ou não, foi muito bom porque eu consegui realmente conhecer uma pessoa que quer o meu bem, sempre quis desde o começo, né? Um irmão que a vida me deu, né? O Diego, eu conheci ele quando eu fui para Zé, de uma dessas viagens. Não, minto. De faixa laranja ainda, quando eles vinham, né, lutar aqui, a gente sempre tocava um papo, sempre. A gente nunca foi o básico, né? Basicamente, a gente sempre tentava se comunicar de alguma forma, né? Então, pelo fato de defender a mesma equipe. Então, quando eu fui para Recife, ele sempre me deu o apoio que eu precisava, né? Já fiquei várias vezes na casa dele quando eu fui para Recife. Então, isso foi, querendo ou não, fortalecendo a nossa amizade, né? Nossa relação. E quando eu mudei para os Estados Unidos, como eu falei, no começo para mim foi ruim porque eu não tinha ninguém, né? Alguns meses depois, se eu não me engano, 6 meses depois, foi quando Sem Noção
se mudou para os Estados Unidos. Então, a gente morava junto, a gente morou junto acho que 3 anos, e desde o começo, querendo ou não, você cria um vínculo de amizade, né, com as pessoas que você divide a casa, muitas das vezes, claro, de irmandade, né? E Uhum. ele, por ser mais velho, ele sempre estava me orientando, né? Até hoje, querendo ou não, ele é um dos meus professores. Então, todas as decisões que eu faço na vida, seja lá, eu vou parar de dar aula, eu sempre comunico a ele, pergunto a opinião dele, pelo fato de ser uma pessoa mais vivida, né? Ele já viveu bem mais do que eu, e por ter uma experiência bem maior do que a minha. Ser faixa preta por 4 ou 5 anos, se eu não me engano, e querendo ou não, desde o começo, quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele já era faixa preta e eu ainda era faixa roxa. Então, ele é meu professor, entendeu? Então, a gente conseguiu criar uma relação, além de professor, de amizade, muito forte, né? E eu conseguia ver que tem muitas pessoas, às vezes da própria equipe, ou de equipes diferentes, que não torcem pelo seu sucesso. Isso é normal. Vai ter pessoas que vão te odiar, vai ter pessoas que vão te amar, vai ter pessoas que vão torcer pelo seu sucesso, mas vai ter pessoas que vai torcer pelo seu fracasso. E o Diego era uma pessoa que ele é uma pessoa que para ele muitas das vezes o resultado que ele tem, ele não fica triste. Pelo contrário, ele fica muito feliz por ver o resultado que eu tô tendo nas competições, entendeu? E vice-versa. Uhum. Como chegou uma situação que a primeira vez que a gente viajou para Tóquio, né, para o Japão, para lutar o primeiro Grand Slam, que foi quando a gente começou a liderar a season da UAE, eu perdi a final pro Tomoyuki, por uma vantagem. Eu fiquei muito, muito, muito triste. Foi tipo assim, eu fiquei em choque. Foi um dos campeonatos que eu fiquei muito em choque, que eu não conseguia me reconhecer, entendeu? Depois de perder um campeonato. Porque é normal. E eu acho que eu criei muita expectativa, porque quando eu cheguei no Japão, eu tive contato com muitos atletas, entendeu? Porque eu estava treinando em Uhum. diferentes academias. Porque a gente não tem uma academia lá, umas RT ainda. E a gente estava treinando em academias diferentes e as pessoas estavam depositando muita fé em mim, entendeu? As pessoas estavam botando minha autoestima muito para cima, que eu até meio que deixei desacreditado o atleta que eu estava lutando contra, entendeu? Eu subestimei o atleta que eu estava lutando. Para quem não sabe, é o Tomoyuki. Acabou de ganhar o europeu na faixa preta e ele fez a mesma posição que ele fez em mim em Abu Dhabi na final do campeonato europeu com o Thalisson. A mesma posição. O cara vai tentar emborcar, ele volta no triângulo. Ele passou acho que 3 minutos. Quando eu saí, eu já não sabia nem mais onde era que eu tava. Ele tava ganhando, né? Aí ganhou por essa vantagem. Então, quando ele ganhou, foi um momento que eu fiquei muito, muito feliz. Por realmente ter aquela viagem ter muito. Como Ter posso valido dizer? a pena, né? Valeu muito a pena assim, ter visto ele ganhar, apesar de ter perdido, de ter ficado em Uhum. segundo. Não é um resultado ruim, se você for ver, mas fiquei muito, muito feliz pelo fato dele ter ganhado, né? E ter valido a pena todo o nosso esforço, né? De ter viajado, a gente teve uma viagem muito longa até chegar ao Japão. Então, e esse Uhum. sentimento é recíproco, porque já aconteceu dele perder alguns campeonatos na faixa preta e eu ganhar e ele ficar super feliz, como se nem tivesse competido, como se não tivesse perdido, entendeu? Como foi a Uhum. situação do World Pro. Eu fiquei feliz, mas você conseguia ver que ele estava muito feliz também. Uhum. Então, tipo, a Verdade. gente conseguiu criar um sentimento recíproco de irmão, amigo e professor, entendeu? Então, é uma das pessoas que faz parte da minha vida nos últimos 4 anos, uma pessoa que está sempre presente, apesar da gente estar afastado, né? Ele está na Carolina do Norte agora, acabou de se mudar. Eu tô no Brasil, a gente está sempre em contato. Tu vê essa posição aqui que tal pessoa fez, tu já viu isso aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai voltar a treinar quando? Como é que tá a cirurgia? E tu se mudou, já chegou, entendeu? Então a gente conseguiu criar uma relação de amizade muito forte. E para a gente poder fechar, Gabriel, vocês conquistaram, né, o título do ano passado e Sim, sim. a JP Tour agora, ela há muito tempo, né, ela já vem valorizando muitos atletas, as etapas do Grande Slam tem premiação em dinheiro, o World Pro a premiação em dinheiro é maior, depois o campeão da season ganha um dinheiro legal.
em relação à IBJJF, a CBJJ do Campeonato Brasileiro, Mundial, PAN, eles começaram a pagar ano passado o atleta campeão na faixa preta. Como é Aham. que você vê na balança, assim, entre um campeonato da JP e um campeonato da IBJJF, você preferiria qual lutar? Você quer seguir dando mais valor para JP, continuar ganhando? Então, a questão é, eu nunca dei mais valor à IJP, né, à UAE, mas eu lutei a IJP com mais frequência, querendo ou não, foi meio que um acidente, entendeu? Pelo fato Uhum, de não vejo que os Open da BJJF me deu uma visibilidade boa comparado aos grandes lãs, correto? uhum, E grandes lãs também, eles dão um retorno financeiro. Querendo ou não, você precisa pagar pela sua viagem, né? uhum, Então, eu descartei os Open da BJJF, só vou lutar quando for necessário para poder fazer os pontos, até eu ganhar o Mundial, depois eu não vou lutar mais Open. E a UAE, eu tô tendo uma visibilidade muito grande, eu tô tendo um retorno muito grande. Eu ganho um Grand Slam, eles estão me postando. Eu ganho um campeonato, eles me botam na capa da revista. Eu ganho um World Pro, os caras saem em todo lugar, entendeu? Querendo ou não, eles estão me dando mais visibilidade. Mas eu acredito que em termos de peso em campeonatos, não tem comparação você ganhar um mundial. Não tem comparação. São pesos diferentes, entendeu? Ganhar um mundial da uhum, IBJJF e ganhar um mundial profissional da UAE. No mundial profissional você vai ter um status muito bom, você vai ser bem reconhecido, mas se você ganhar o mundial da IBJJF, pode ter certeza que você vai estar em outro nível. E em questão de dinheiro, se você ganha o World Pro, você já tem 10 mil garantido. Mas se você ganha o Mundial da BJJF e saber se vender, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então é questão de atleta para atleta. Tem dinheiro, tem atleta que faz muito dinheiro, né? Querendo ou não com título mundial, mas tem atleta que não faz. Pelo fato de verdade. saber se vender, pelo fato de não ter uma noção de como fazer dinheiro. Entendeu? Querendo ou não, hoje eu vivo Uhum, do jiu-jitsu. Se eu não tiver um retorno do jiu-jitsu, como que eu vou é, me sustentar, né? Como que eu vou crescer na vida? Querendo ou não, eu penso na minha academia daqui a 2, 3 anos, eu quero abrir a minha academia. Mas como eu vou abrir a minha academia se eu não tenho um dinheiro guardado, se eu não tenho nada? Entendeu? Eu, uhum, e ano passado eu não lutei a IBJJF pelo fato de eu ter lesionado muito. Quando eu lesionei o joelho no Rio, eu não pude lutar, é, fazer os pontos para lutar o europeu no começo do ano. Eu já fiquei fora do europeu, porque eu estava lesionado, não conseguia nem andar, não conseguia lutar. No PAN, eu tinha estourado o outro pé. No Grand Slam 2 semanas antes. Eu fiquei fora do PAN. E brasileiro, eu não fui porque foi uma semana depois do Mundial do World Pro. Eu estava já exausto de ter viajado muito. Não fui pro Brasil, não vim pro Brasil, né? E o Mundial eu lutei e perdi na segunda luta, nas quartas de finais. Foi, eu me recordo. O Diego ele botou aqui que para ele tem o mesmo peso. Ele está Sim, comentando aqui, você está falando, ele tá comentando, dando a opinião dele. Diego sim. também, se quando quiser participar, eu vou chamar ele no Instagram para a gente poder marcar uma live. Sem Com dúvida muita nenhuma vai ser bem legal também. certeza. Muito conhecimento, muita história muito boa. É, querendo ou não, é um cara que vem competindo na faixa preta nos últimos 5 anos, né? Vem Em competindo alto nível. nível, né? Desde faixa azul, ele luta europeu. Então, querendo ou não, é um cara que tem muita experiência, muita história para poder compartilhar com a gente. Botou que tá dentro. Marcar semana que vem, Diego. Chamar no Instagram para a gente poder ver direitinho o dia e a hora. O pessoal já fica ligado que está assistindo. Show. Gabriel, muito obrigado, cara. Foi muito legal ouvir a sua história. Ficou aqui uma hora, passou rapidinho, eu nem vi a hora passar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado Falou. aí a galera da Tatame, né, por estar sempre divulgando jiu-jitsu, né, por estar sempre dando um apoio para nós, os atletas, sempre divulgando da forma que vocês conseguem, né, botando, seja lá o nome na matéria, compartilhando uma foto, um story, alguma coisa assim do tipo. É muito importante, né, nós precisamos muito disso. E queria agradecer também pela oportunidade, né, pelo convite de ter feito essa live com você, né.
para mim é muito gratificante poder compartilhar um pouco da minha história, né? Um pouco que eu vivenciei com jiu-jitsu. Eu acho que se fosse contar tudo, detalhe por detalhe, ia passar muito, muito tempo, porque eu vivenciei muito já no jiu-jitsu, apesar de ser novo, eu consegui viver bastante já, graças a Deus. Mas é isso aí. Obrigadão, irmão. E, pô, eu já tô esperando aí pela do Sem Noção também. E tamo junto. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Pessoal que pegou no início, pegou na metade, né, para o final, a gente vai disponibilizar aqui no Instagram também, no YouTube, vai virar nota no site. Então, quem não Show. conseguiu ver tudo, vai ter tempo de ver. Falou? Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo que assistiu a gente. Grande Valeu. abraço a todos. Forte abraço, irmão.